E aí, pessoas? Gente, finalmente resolvi todos os entraves tecnológicos aqui, que basicamente significa um problema entre a cadeira e o teclado do computador. E agora eu consigo gravar esses vídeos sem tanto problema de interrupção e ter que ficar editando daquela forma meio porquinha que eu estava fazendo lá, tá bom? Mas então olha só, esse último videozinho aqui que precede o nosso primeiro encontro síncrono, ele é basicamente para trabalhar um pouquinho essa noção sobre como a gente constrói gráficos, como a gente constrói figuras em ecologia, tá bom? Então, o que eu vou mostrar é um vídeo bem curto, em que eu vou dar as bases, os princípios gerais para vocês fazerem gráficos e para vocês entenderem gráficos também. Por que que isso é importante? Porque em vários momentos, seja eu, a Tati, o Adriano ou algum outro professor, a gente vai pedir para vocês montarem gráficos sobre resultados que vocês imaginam que vão ser encontrados em um determinado experimento, numa determinada observação. Então, eu vou pedir figuras de previsões, como aquelas previsões que eu mostrei na aula de método científico, tá bom? Então, é importante que vocês tenham uma noção clara de como é que a gente constrói figuras, como é que a gente constrói gráfico. Eu vou usar gráfico e figura como sinônimo, tá bom? Então, olha só, para a gente poder chegar numa lógica mais clara de como é que a gente monta um gráfico, a gente tem que ter duas informações bem cristalinas aí na mind da gente, tá bom? Ele não quer andar, passa o slide para mim, por favor. Obrigado. Então, a primeira, a gente volta para aquela história das variáveis que eu mostrei lá na aula de método científico. E aí, o que acontece? Quando vocês pensarem em variáveis, tem duas informações que vão ser cruciais sobre as variáveis para vocês decidirem como é que vocês vão montar as figuras de vocês, tá bom? A primeira informação é quanto à dependência da variável. Então, olha só. Sempre que vocês forem montar uma figura, essa figura vai estabelecer uma relação de dependência. Então, ela vai ter o eixo Y, o eixo X, e na hora que vocês desenharem ela, o Y ele tem uma função e o X ele vai ter outra função. Lembra lá de trigonometria? Não chora, eu sei. Trigonometria é o capeta. Trigonometria, tô louco. De matemática, quando a gente estudava funções, que a gente falava assim, f de x é igual, lá, e a gente fazia a equação de reta, é a mesma história. Uma figura, vocês estão botando o y em função de x. Então, sempre tem que lembrar disso. Então, olha só, quando vocês pensarem em uma informação biológica, numa variável, ela vai ser categorizada em duas possibilidades. Ou ela vai ser uma variável dependente, e o sinônimo é a variável resposta, como está aqui, e ela sempre vai ser aquela variável que sofre o efeito que a gente quer medir. Ela tem a resposta que a gente quer medir numa observação no experimento. E a gente vai ter uma outra variável que pode ser chamada de independente, de preditora ou de explicativa, que é a variável que causa o efeito sobre a resposta, tá bom? Então, sempre que vocês forem montar uma figura, eu tive que me mudar de lugar aqui para vocês conseguirem ler o que vai aparecer. Então, sempre que vocês forem montar uma figura, vocês têm que ter claro na cabeça o seguinte, qual que é a minha variável que causa um efeito e qual que é a minha variável que responde a esse efeito, tá? E aí, sempre, não inverte esse negócio. A sua variável resposta, você vai colocar ela no eixo Y da sua figura. Sempre, não muda isso nunca, tá bom? Mas eu vi num artigo, ele tá errado. Beleza? É um ou outro artigo que vai inverter e assim, não é para inverter, tá? E sempre a sua variável explicativa, preditora, independente, ela vai estar no eixo X, tá bom? Então, na hora que você for montar a sua figura, lembra disso. Sua variável resposta no Y e a sua variável preditora no X. E isso compõe a primeira informação quanto às variáveis para vocês decidirem como montar as figuras, tá bom? Segunda informação, ela não aparece na minha cara redonda, tá atrapalhando. Pronto. Tá um pouquinho gordo acima do peso, mas foda-se. Ai, xinguei, tá gravado. Então, olha só. Quanto à variação, vocês vão ter também duas possíveis categorizações, tá? Uma variável, e aí pode ser tanto para resposta quanto para preditora. Isso funciona para as duas, tá? Ela pode ser categórica, como está aqui, ou ela pode ser contínua ou discreta. Vocês vão ver também uma variável quantitativa, é a mesma coisa, tá? Então, uma variável categórica, é bom que eu fico me girando aqui para vocês ficarem loucos. Então, a variável categórica, ela sempre vai ter níveis definidos. Então, por exemplo, se a sua resposta é copulou ou não copulou, se o indivíduo é pequeno, médio ou grande, se a gente está medindo o tipo de impacto, sei lá, se o impacto é borda de mata ou interior de mata. Então, sempre que vocês tiverem categorias, mesmo que uma categoria seja maior do que a outra, como pequeno, médio e grande, mas ela tem caixas definidas,
a gente está falando então de variáveis categóricas. Então você pode ter uma variável resposta categórica e você pode ter uma variável preditora categórica, tá bom? Quando a gente for para a variável contínua, ou quantitativa, ou discreta, a gente é uma variável então numérica que ela vai ter uma infinidade de possibilidades de valores. Então pensa assim, a gente vai medir temperatura. A temperatura do ambiente ela pode variar, sei lá, de menos 5 a 32, com várias possibilidades no meio. Então isso é uma variável quantitativa, ela tem essa hierarquia e ela tem valores possíveis, tá? Então se você vai contar o número de espécies numa área, isso também é uma variável quantitativa. Então, da mesma forma, você pode ter um trabalho em que a sua variável resposta é quantitativa ou contínua e uma variável preditora que também é quantitativa ou contínua. Então, as duas coisas podem cruzar, tá? Então, a variável resposta ela pode ser categórica ou contínua e a preditora pode ser categórica ou contínua. Beleza? Até aí, gente? Beleza? Até aí parece que eu estou conversando com vocês. Isso é mania de aula presencial. E aí, a combinação entre essas variáveis vai determinar como você vai desenhar a sua figura, tá? Basicamente, se você vai retratar essa figura com médias ou como pontos e retas, tá? Então, eu fiz as 4 possibilidades que mais frequentemente vocês vão encontrar aí na vida. Então, a gente pode ter situações em que a sua variável resposta é contínua e a sua preditora também é contínua, tá? Então, imagina, por exemplo, um experimento em que alguém está medindo a biomassa vegetal, então quanto de planta tem numa determinada área, em função da concentração de nitrogênio que tem no solo daquele local. Biomassa, você pesa, então, uma variável quantitativa, e a concentração de nitrogênio também é quantitativa. Então, frequentemente, quando vocês tiverem essa figura, ela vai ser desenhada como uma nuvem de pontos. Então, por exemplo, se a relação for positiva, a gente vai encontrar esses pontos aí tendendo a subir. E para tentar dar uma ideia da tendência central desses pontos, a gente normalmente desenha uma reta que tende a acompanhar a direção que os pontos estão tendo dentro de uma figura. Eles nem sempre precisam estar subindo, né, gente? Obviamente, pode ter situações em que eles vão estar descendo, situações em que eles vão estar espalhados aleatoriamente aqui, mas basicamente se você tiver uma variável contínua, a resposta, e uma preditora também contínua, a figura vai ser pontos e retas. Ah, Paulo Henrique, mas quando você me pede para fazer uma figura sobre o resultado que eu espero encontrar, eu não vou ter os dados, eu não vou ter os números para botar na figura. De fato, você não vai ter. Então, nesse caso, você tira os pontinhos e bota só a reta que representa a tendência que você espera encontrar num trabalho se você fosse fazer ele no futuro. Uma observação super, super, super importante, gente. Às vezes, às vezes não, vários momentos eu peço assim, faz uma figura para mim de como você espera que seja a relação entre biomassa, vegetal e concentração de nitrogênio. Aí você bota os eixozinhos lá e essa é uma figura de previsão, né? Ninguém foi lá medir nada, é uma figura do que você espera encontrar. Por algum motivo, vocês, pequenos demônios, vocês adoram fazer coisas que não são retas. Vocês fazem uma coisa assim, eu vou arrasar, vou fazer uma curva sintática, beleza? Então vocês desenham uma curva. Ou então faz uma exponencial, beleza? Gente, evitem esse tipo de curva quando vocês estiverem montando figuras de previsões, tá? Por que é bom evitar isso? Porque essas curvas, justamente por serem curvas, elas são mais difíceis da gente explicar em termos de processos ecológicos, tá? Então, por exemplo, se eu penso nessa curva aqui, é uma previsão, o que ela está dizendo é que em concentrações baixas de nitrogênio, à medida que eu aumento a concentração, a biomassa vegetal começa a aumentar. Até o momento a partir do qual, mesmo que a concentração de nitrogênio aumente, a biomassa não aumenta, aumenta muito pouco. Então, ela diz que tem uma inflexão aqui na curva. E para ter uma inflexão, quer dizer que tem um mecanismo a mais nessa relação aí, que fica mediando a relação entre biomassa vegetal e concentração de nitrogênio. Então, percebam que ela quebra o princípio da parcimônia, tá? Então, lembra da aula de método científico. Então, para explicar uma figura dessa, como eu preciso ter mais argumentos para ela fazer sentido, para a previsão ela não é muito adequada, porque normalmente a gente não tem esses argumentos antes de coletar. Se, por outro lado, a pessoa coletou os dados e ela viu que os dados tinham essa cara, essa tendência, aí tudo bem, aí é outra história, tá bom? Mesma coisa para uma curva exponencial. A curva exponencial diz que no início, à medida que aumenta o nitrogênio, a biomassa vegetal aumenta de forma mais suave, a partir de um ponto, até num ponto a partir do qual, quando eu aumento o nitrogênio, a biomassa vegetal aumenta muito rapidamente. Então, todas essas duas formas, né, que são curvas, elas não são boas para a gente usar quando a gente monta figuras de previsão, tá? Então, se você espera um resultado para alguma coisa, bota assim, uma retinha. Eu espero que à medida que a concentração de nitrogênio aumente,
a biomassa vegetal também aumenta. Então, beleza, essa figura aqui diz para mim claramente que biomassa vegetal deve depender da concentração de nitrogênio e que quando isso aqui aumentar, isso aqui aumenta e eu não preciso inserir nenhum processo mais uma explicação. Acabou, fechou, tá lindo, maravilhoso aqui, beleza? Isso é só uma das possibilidades que eu falei que existem, né? Então, a gente pode ter uma outra em que a gente vai ter uma resposta que é contínua e uma preditora que é categórica. Isso é bem comum também em trabalhos de ecologia, tá? Quando vocês tiverem isso aqui, normalmente a figura que vai resolver a vida de vocês vai ser, então, pensa aqui, eu vou ter o número de espécies dependente e eu vou ter um tipo de impacto qualquer que eu medir numa área, tá? Imagina que seja um impacto baixo, um impacto médio, um impacto alto aqui. Então, eu fiz categorias. Então, eu não tenho mais uma coisa que é numérica, como a concentração de nitrogênio. Quando isso acontecer, como eu tenho categorias, eu teria vários pontos de coleta. Então, eu teria vários valores de número de espécie aqui. Ficaria uma coluninha cheia de pontos aqui. Isso é difícil de enxergar o que está acontecendo com eles. Então, quando vocês têm esse tipo de figura aqui, o que normalmente a gente faz é apresentar um ponto só, que representa a média dos valores que você encontrou em a média dos valores para B e a média dos valores de C. Só que exatamente a média, ela não dá uma ideia da variação. Então, a gente normalmente adiciona uma barrinha, que é uma barrinha que representa a variação desses pontos. Aí tem vários tipos de cálculo de variação. Tem variância, tem desvio padrão, tem erro padrão, mas todos eles têm a mesma função. A intenção é mostrar se os dados ali, por exemplo, no A em torno da média, se eles variam muito ou variam pouco em relação a A. Então, normalmente a gente adiciona essas barrinhas, então fica assim. Então, uma figura que tenha resposta contínua com preditora categórica pode ser dois níveis aqui, A e B, 3 ABC, 4 ABCD, até vários níveis, não tem problema, só vai acrescentando. Em geral, ela vai ser bolinha com uma barrinha aqui, em inglês vocês vão ver o whisker, que é fluente, desculpa, que representa então a variação dos dados em torno do valor médio para cada tratamento, tá bom? Em algumas figuras, ao invés de representar com uma bolinha e um desvio, os pesquisadores fazem uma coisa assim, eles botam uma coluna, tá bom? Não tem problema, o que importa aqui é esse valor mais alto da coluna que indica a média da mesma coisa. A média aqui, a média aqui, a média aqui, cada uma com seu desvio, tá bom? As duas formas são aceitáveis, tá? Então lembra, gente, se eu peço uma figura, se vocês veem uma figura assim no artigo, é isso que ela quer dizer. Normalmente é média com desvio, vai ter uma legendinha lá, mas se tiver com essa cara, porque ele tem categorias aqui, valores quantitativos aqui. Se tiver com essa cara, é porque é tudo quantitativo, tá bom? Se eu pedir para vocês fazerem uma figura do que vocês esperam, aí para e pensa. Se no experimento de vocês for quantitativo com categórico, faz ela assim ou assim. Se ele for quantitativo com quantitativo ou contínuo com contínuo, faz assim, tá bom? Claro que não são as duas únicas possibilidades. A gente tem, por exemplo, uma situação em que a gente vai ter uma resposta categórica. Normalmente isso aqui é 2 níveis, tá? Tipo, tem ou não tem, ocorreu ou não ocorreu, espécie A, espécie B, tá bom? Uma preditora que é contínua. Um caso bem clássico para isso aqui, trabalhos que avaliam se os indivíduos foram observados, conseguem ou não conseguem cópula, então basicamente copulou ou não copulou, em função do tempo que os machos permanecem defendendo, por exemplo, um território de acasalamento. Então você espera que quanto mais tempo um macho fique no território, maior a chance dele conseguir copular, porque a fêmea deve visitar esse território em algum momento. Então, normalmente uma figura dessa, se tiver os dados já medidos em campo, aparece como umas bolinhas assim. E na hora de ajustar uma reta, aí a única exceção à regra, para quebrar, que quebra aquela história da reta que eu falei para vocês, que a gente não consegue fazer uma reta aqui, porque eu tenho uma nuvem aqui e uma nuvem aqui. Então, nesse caso, vira uma curvinha que a gente chama de curva logística. Ela fica assim, ó, tá? Ela tende a acompanhar a concentração de pontos. Muitos pontos concentrados aqui, por exemplo, em não cópula, e à medida que foi aumentando o tempo no território, aumentou a chance, né? Isso aqui é uma curva de probabilidade, de ocorrer cópula, beleza? Se for uma figura de previsão, obviamente você não precisa do ponto, bota só a curva, tá? Então, se você tiver uma figura que a resposta é categórica de 2 níveis, então tem, copulou, não copulou, e uma preditora que é contínua, faz uma curva logística, tá bom? Seja subindo, seja descendo. Se aqui fosse quantitativo, não faz curva logística, faz reta, tá? E a gente tem também, no último caso, que é uma variável resposta que é categórica, a preditora que também é categórica. Então, frequentemente, isso é um gráfico de proporção. Então, por exemplo, imagina a ocorrência de uma espécie
em função de ter ou não ter manejo para ela numa determinada área. Então, se tem manejo, se não tem manejo, normalmente a gente mede vários pontinhos e aí quando a gente bota a proporção de ocorrência, fica assim, tá? Ah, mas tem gente que gosta de separar as presenças e as ausências como proporções dentro da barrinha que vão somar 1. Aí desenha assim. Então, tem mais presença aqui do que ausência e o contrário aqui funciona também, tá? Uma coisa que eu não mostrei aqui, que às vezes vocês vão encontrar, são figuras que vão ter contínuo, contínuo, então variável resposta contínua, variável preditora contínua e mais de uma reta dentro da figura. Normalmente é porque são trabalhos que têm uma variável resposta, que é contínua, e duas variáveis preditoras, uma contínua e uma categórica. Então imagina que alguém está medindo riqueza de espécies em função de, sei lá, a área do local. Então você tem riqueza que é contínuo, a área do fragmento que também é contínuo, mas se o fragmento tem ou não tem manejo. Então eles fazem uma nuvenzinha de pontos com uma reta para quando tem manejo dentro da figura e uma para quando não tem dentro da figura. Beleza? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não. Então era basicamente isso, gente. Se tiver alguma dúvida, então pode escrever. Finalmente acabou nossa aulinha. Beijão!